Oi, gente, tudo bom? Mais um Mãos Solidárias no ar, esse programa que dá um calorzinho no coração, onde a gente vem conhecer OSCs, ONGs, entidades filantrópicas que fazem algum tipo de trabalho social aqui na região de Campinas. Hoje a gente está aqui no Jardim São Marcos, onde a gente veio conhecer o Grupo Primavera. Pelas imagens que vocês vão ver aí depois do espaço, vocês vão entender o porquê do Primavera, porque aqui é um espaço lindo, com muito verde, com muitas plantas, e hoje a gente vai conhecer um pouco dessa história por meio da Ruth Maria, que é gestora executiva aqui do espaço. Ruth, muito obrigada por tirar esse tempo para conversar com a gente. Obrigada a você por estar aqui para mostrar o nosso trabalho. Ruth, eu já estou assim, encantada com o espaço, é um espaço muito bonito, amplo, aberto. Você já sente uma energia boa quando entra aqui. Isso é verdade. Eu lembro quando eu vim aqui a primeira vez para fazer a entrevista, eu saí e falei, um dia eu vou trabalhar nesse lugar, porque assim, o lugar nos acolhe, né? E aqui é um espaço de acolhimento. E esse um dia virou mais de 10 anos, porque a gente já estava contando. Já está indo para 20 quase. Eu comecei aqui dando aula, né, há 18 anos atrás, num dos projetos à noite. E depois fui passando por coordenação, por direção pedagógica, e há 12 eu estou na gestão. E você está falando um pouco da sua experiência, mas vamos voltar lá para o começo dos anos 80, onde nasceu a sementinha dessa primavera. Eu tinha que fazer esse trocadilho, a gente não tinha como não fazer. Sim, a sementinha do Grupo Primavera, na verdade, não nasceu aqui. É interessante essa história, né? E eu gosto de falar porque é o mérito, é o legado dos fundadores, a dona Jane, Janice, com 3 amigas, na verdade. Elas começaram a fazer um trabalho lá na região do Itatinga. E lá ela fez um levantamento e identificou que a grande maioria das mulheres que estavam lá eram daqui, até por a gente estar aqui, né, próximo de rodovia. E aí ela falou, não, então eu vou lá para o Jardim São Marcos, eu vou fazer um trabalho de prevenção, para que as mulheres de hoje não se tornem essas mulheres aqui amanhã. Por muito tempo o slogan do Grupo Primavera foi Grupo Primavera, formando as mulheres do amanhã, né? E assim começou o trabalho aqui no quintal do posto de saúde, que era aqui na frente, embaixo de uma árvore, né? Atendendo meninas 3 vezes por semana, com 3 voluntárias. Começou com 6 meninas. E através de parábolas bíblicas, não de religião, mas de parábolas bíblicas, ensinava princípios, boas maneiras, valores humanos, né? E esse número de meninas foi crescendo, ganhamos um espaço da igreja, que é essa casa aqui da frente, começou ali, aí fomos adquirindo, né, outros espaços, e hoje é esse conglomerado de salas, de espaços aí que a gente tem para atender quase 500 crianças no contraturno escolar, atendemos as crianças, as famílias e a comunidade de uma forma geral. A Jane, né, que é a fundadora, ela tinha uma visão bem para frente, né, revolucionária, pensando em transformar lá no comecinho da história essas mulheres para estarem mais preparadas, mais empoderadas, né? Eu nunca conheci alguém com tanta visão como a dona Jane e o esposo dela, o Dr. John, né? Enquanto a gente está pensando aqui, no que tem aqui, eles estão olhando, eles vêm com propostas, com ideias, que a gente fala, mas agora isso? E aí passa o tempo, é muito comum eu falar, olha, Dr. John tinha razão, Dona Jane tinha razão, porque a visão deles de futuro, a visão de projetar pessoas, a visão de desenvolver pessoas, né? E é o que nós fazemos aqui, já há 41 anos, no Grupo Primavera, acolhendo, desenvolvendo, sempre em parceria com a família, com a escola. Eu costumo falar nas reuniões de família que são 3 pilares e os 3 têm que andar juntos, né? O Grupo Primavera não consegue fazer muita coisa se um aqui decidir não caminhar com a gente. Então é o Grupo Primavera, a escola, a família, nós 3 falando a mesma linguagem, olhando para esse futuro dessa criança, desse adolescente, desse jovem, para poder desenvolver e oferecer perspectivas melhores de vida. E no começo, como você falou, tinha uma perspectiva, uma intenção mais de trabalhar com mulheres da comunidade. Isso. E aos poucos foi crescendo, e hoje são mais ou menos 500 entre crianças e adolescentes, isso, né? A ideia migrou, ela aumentou. Isso, a ideia de trabalhar com mulheres, eu acho que foi muito por conta dessa experiência da dona Jane lá na outra região, né?
E então começou mesmo com meninas e durante 33 anos nós atendemos durante o dia no Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, pela assistência, somos assistência, meninas. Há 20 anos nós começamos o projeto da noite, que é o Pacto, preparando adolescentes para o colégio técnico, e aí nesse projeto tinha como objetivo atender meninos, uma grande maioria de meninos, e atendemos também meninas, né? Mas era muito interessante porque assim, era à noite e os meninos não tinham contato com as meninas durante o dia, entendeu? Uma coisa assim bem separada. Isso foi durante 33 anos, o atendimento de meninas. Aí por conta de legislação, por conta das regras, né, vamos atender meninas e meninos, e teve uma certa resistência, uma preocupação. Primavera vai fugir do seu propósito? E eu digo para você que está nos ouvindo, não, Primavera não fugiu do propósito, muito pelo contrário, tem sido um ganho muito grande atender meninas e meninos no serviço de convivência e fortalecimento de vínculos. Até porque a gente entende essa questão de empoderar a mulher, de deixar ela mais empreendedora, dona de si, mas se o mesmo trabalho não for feito com os meninos também, é uma via que não funciona para a sociedade toda. Tem Exatamente, e eu falava muito isso aqui, falava, gente, a gente está preparando as nossas meninas e elas vão casar com quem? Porque elas estão na comunidade com os meninos. E o que a gente está fazendo por esses meninos? Então, eu sempre defendi que assim, quando a gente começou a atender os meninos, eu falava, gente, eu vejo no futuro, né, daqui a 10, 15, 20 anos, casamentos muito melhores, relacionamentos mais estáveis, porque os meninos estarão entendendo qual é o papel dele enquanto homem, enquanto chefe de família, né? Qual é o olhar que ele tem que ter para essa menina, como que ele cuida, como que ele trata essa menina que vai ser a mulher, né? Então, eu defendi muito, né, quando foi nos colocado que tínhamos que atender os meninos também, falei, não, gente, vamos lá, vamos enfrentar o desafio, porque pra gente também foi um aprendizado. Imagina que a gente só trabalhava com meninas, lidava com as dores das meninas, e de repente os meninos, enquanto eles eram pequenos, ok, quando eles começaram a ficar adolescentes, eles trazem também as suas dores, os seus questionamentos, as suas dúvidas, os seus medos, e como é que a gente lida com tudo isso? E nós fomos aprendendo juntos a lidar com os meninos, com as meninas, os dois juntos, eu digo que tem sido assim, um resultado muito positivo. Uhum. E no começo tudo funcionava na base do voluntariado, como é que foi o crescimento desses mais de 40 anos de história? Durante 15 anos, o Primavera só funcionou com voluntários, né? Então vinham as mulheres, elas trabalhavam nesse ano para garantir o ano seguinte. Não que isso seja muito diferente hoje, mas assim, os bordados, as geleias, os doces que faziam, era para garantir o material para a atividade do ano seguinte e só voluntárias. Aí começaram a surgir as leis de incentivos, né? Onde as empresas, as indústrias podiam fazer aporte financeiro para as organizações que na época chamava ONG, né? Organização Não Governamental. E aí foi quando o Primavera começou a se institucionalizar. Aí foi a chegada do Dr. John, esposo da Dona Jane, aqui no Grupo Primavera, para profissionalizar o Grupo Primavera. E aí foi contratada a primeira funcionária, depois de 15 anos. E continuamos com voluntários durante muito tempo, um grande número de voluntários no dia a dia do Grupo Primavera. Hoje nós temos voluntários, mas voluntários que vêm para atividades pontuais, não mais como responsável por uma turma. Porque o fato de ser voluntário e ter a responsabilidade de grupo, né, o voluntário, se surge uma situação, o voluntário não está presente. E nessa profissionalização, nesse novo conceito de ONG que foi sendo colocado ao longo dos anos, a gente precisava, a atividade tem que ser contínua. Eu não posso chegar aqui, o voluntário não está presente e falar, criançada, todo mundo volta para casa. Não é assim que funciona. Então, hoje nós temos muitos voluntários e precisamos de voluntários que vêm para a roda de conversa, que vêm para um bate-papo, que vêm para se tornar referência para essas crianças, para esses adolescentes, seja na questão profissional, no relacionamento, na convivência em grupo. Então, precisamos desses voluntários, não como responsáveis pelo trabalho em si, mas para agregar, para contribuir com aquilo que a gente já está desenvolvendo. Então, hoje, vocês contam com voluntários, tem funcionários contratados também, e quem estiver assistindo aí do outro lado vai ver que aqui é um espaço muito grande. Como é que faz
para manter as atividades daqui, um local dessa estrutura, que realmente é um espaço bem grande, atende 500 crianças, como é que faz para tocar isso aqui tudo? Pois é, né? Esse é o nosso desafio. Eu falei agora há pouco que as voluntárias lá de trás trabalhavam no ano para garantir o ano seguinte. Na verdade, a gente continua fazendo a mesma coisa. Eu falo que eu começo janeiro, enquanto gestora do Grupo Primavera, eu começo janeiro trabalhando para garantir o ano seguinte, o janeiro do outro ano, né? O nosso trabalho, e eu falo muito isso para os nossos colaboradores, toda a captação de recurso depende de todo o trabalho que todo mundo faz. Né? Então, somos responsáveis pela sustentabilidade do Grupo Primavera. Hoje, nós temos projetos por leis de incentivos, Lei Rouanet, né? Projetos de cultura, de arte e cultura. E esse projeto é um projeto muito interessante porque a gente traz conhecimentos para os nossos atendidos que talvez se eles não estivessem aqui, eles não teriam. Por exemplo, estudar o Dom Quixote, estudar o Tristão e Isolda, estudar o Pequeno Príncipe. Né? E eu sempre me emociono, porque quando eu vejo no palco 120, 140, 150 crianças falando de um personagem lá de trás, que eles aprenderam aqui dentro, e crianças que no começo não queriam falar, tinham medo, e se soltando, eu falo, gente, esse é o nosso resultado, esse é o resultado do nosso trabalho, é isso que eu tenho para mostrar. Então, nós temos projeto, o Arte Cultura é um projeto pela Lei Rouanet, e que todo ano a gente escolhe um tema. Esse ano está sendo arte moderna, por conta dos 100 anos, né? Então, a gente escolhe um tema que é trabalhado com todos os atendidos do Grupo Primavera, do menor ao maior, né? Até no pacto, que é o da noite. Então, para que todo mundo entenda o que é que está sendo trabalhado, qual que é o assunto. E depois isso vira um musical no Teatro Castro Mendes, né? E é um momento assim muito importante da instituição, é um momento muito importante dos atendidos, é um momento muito importante para as famílias, né? Elas verem os filhos no palco, né? Protagonizando, né? Uma cena. Então isso é muito importante para a nossa comunidade aqui do Jardim São Marcos. E temos outras atividades, por exemplo, temos um evento, o Golfe, Festival de Golfe, que a gente não fizemos nos 2 últimos anos, por motivo óbvio da pandemia, mas esse ano vamos retomar, que é um evento de captação de recursos também. Temos um espaço cedido pelo Shopping Galeria, que é o nosso espaço da loja, né, de artesanato, que a gente coloca os nossos artesanatos produzidos por nós e artesanatos de outras regiões do país, para que as pessoas conheçam o artesanato brasileiro. Então é um espaço de responsabilidade social do shopping. E contamos com contribuições. Então, você que está nos ouvindo, imposto de renda, pessoa física, pessoa jurídica, doações fora de imposto, né, não necessariamente o imposto para deduzir, né, da declaração, mas todas as doações, inclusive doações de roupas, doações de móveis, né? Temos nosso bazar permanente, falava com você agora há pouco sobre o nosso bazar permanente. Então, você que está nos ouvindo vai fazer uma faxina na sua casa, vai tirar lá a louça, o prato, o copo, a roupa, o guarda-roupa, vai trocar o sofá, o Grupo Primavera retira na sua casa tudo que você tem para doar. E nós vendemos por valores acessíveis para a nossa comunidade. Então, pensa que aquilo que você não está usando, outras pessoas podem usar e podem dar um valor muito maior do que está sendo dado ali, para aquilo que está guardado sem uso nenhum. A Ruth já deu o recado aí, com força, com energia, e como eu sempre falo, todos os contatos do local, endereço, Pix para doação, elas ficam passando na cartela aqui durante o programa. Quem perdeu, às vezes pode voltar até lá no YouTube, dar um pause para anotar tudo direitinho. A Ruth pode reforçar depois em outro momento, que eu vou deixar ela à vontade para falar. Mas você comentou aí sobre a pandemia. E, enfim, é um assunto que é recorrente aqui no Nossas Mãos Solidárias. A gente acaba realmente falando sobre esse assunto que foi complicado para todo mundo e principalmente para as ONGs, para as OSCs, entidades filantrópicas. Como é que vocês conseguiram manter as atividades aí? Tiveram que suspender? Como é que ficou? A pandemia foi assim, né, uma puxada de tapete para todo mundo, né? E eu lembro que quando saiu o Fica em Casa, eu fiquei 2 dias na minha casa e no primeiro dia eu falava, gente, como que essas crianças vão comer? Porque as famílias são famílias que têm dificuldades, né? E a gente sabe, as crianças vão para a escola, elas comem na escola, elas vêm para a organização, elas comem na organização.
E ali eu fiquei naquela angústia, falei, como que vai ser? Será que essas famílias vão ter o suficiente para manter essas crianças em casa o dia todo? E criança em casa o dia todo, gente, a gente que é mãe, a gente sabe, eles comem muito mais, né? Então a gente começou ali uma campanha com as mulheres voluntárias para arrecadar alimentos, pra gente, eu falei, vou doar para as famílias que eu sei que são situações mais críticas. Olha, isso, eu estou falando dessa parte de alimentação, isso gerou um movimento tão grande aqui na nossa instituição, que nós nos tornamos, fomos reconhecidos pelo poder público como um ponto de entrega de alimentos. Então, a SEASA mandava alimentos para a gente, o Banco de Alimentos mandava alimentos para a gente, os nossos parceiros mandavam cestas básicas, e a gente foi entregando não só para as famílias atendidas do Grupo Primavera, mas para famílias da comunidade que não estavam vinculadas a nenhuma outra organização. Esse foi um grande aprendizado para a gente, porque nós nunca tínhamos dado alimentos. Né? A gente não é uma instituição da assistência para doar alimentos. Então, a gente foi aprendendo como fazer essa seleção de pessoas, a gente foi aprendendo como selecionar esses alimentos, porque tinha empresas, por exemplo, que chegava aqui com um caminhão de alimentos soltos, e aí a gente tinha que separar todos para a gente poder saber quantos kits de alimentos, né? Então, esse foi o primeiro aprendizado, abrir a porta para atender não só a nossa família, mas abrir a porta para atender a comunidade que estava vivendo um momento muito difícil. Eu recebi pessoas no portão pedindo um prato de comida. E isso para a gente é doloroso, porque não é uma realidade que a gente tem na nossa casa. E a gente acha que acontece lá na Etiópia, lá na não sei aonde, né, lá no Nordeste. Acontece aqui, no nosso território. Famílias em situação de altíssima vulnerabilidade precisando da sua ajuda, da ajuda de quem está no sofá, com um prato de comida na mão, que não sabe o que é faltar alimento. Nós trabalhamos com esse público e aprendemos muito com isso. E aí o segundo aprendizado foi como continuar com vínculo com as nossas crianças. Porque no começo, mês que vem, semana que vem volta, final do mês volta, mês que vem volta. Daqui a pouco eu falei, gente, eu já não me preocupo mais quando volta. A minha preocupação hoje, falava para os colaboradores, é como voltam. Como essas crianças voltarão, como essas famílias voltarão, como nós voltaremos. Porque a pandemia foi se mostrando traiçoeira, né? Começamos a perder pessoas. Eu mesma tive Covid, fiquei internada. O medo, o pânico. E o mesmo medo que eu e você sentíamos, as nossas famílias, as nossas crianças também sentiam. E para mim, que estou há quase 20 anos nesse lugar, aqui é a minha comunidade, não onde eu moro. Onde eu moro eu vou para dormir. A minha comunidade é aqui. Então, isso para mim me afligia e afligia a nossa equipe, né? E aí, como que a gente consegue manter o vínculo? E a gente começou a desenvolver a habilidade de atividades remotas, de educador, de pegar o celular, o tablet, de fazer chamadas. Então, a gente combinava com as famílias, olha, que hora você vai estar em casa? Porque a gente quer falar com a sua criança, né? Então, de manhã, de tarde, no início da noite. E ali a gente foi se aperfeiçoando. E a gente também criou uma estratégia, quando a família vinha receber a cesta básica, a gente entregava uma atividade, a família levava essa atividade para a criança, fazia junto com a criança, devolvia, assim a gente conseguiu incentivar, né, uma participação da família com a criança. Aí a gente criou jogos itinerantes, livros itinerantes, que a família retirava junto com a cesta básica para jogar com a criança. Depois a criança tinha que fazer um desenho ou fazer uma escrita de como foi aquela atividade desenvolvida junto com a família. E nós fomos desenvolvendo vários recursos para manter esse contato com a família, para manter esse contato com a criança, para ter um olhar para essa criança, mesmo que virtual. A gente precisava olhar para essa criança, a gente precisava saber como que estava essa criança, né? A gente tem várias situações de crianças que sofrem algumas angústias, algumas situações, né, no espaço onde estão. E a gente precisava ter esse olhar para saber como cuidar dessa criança, já que a gente não tinha um olhar físico. Mas eu digo sempre que de todas as dores da pandemia, a fome foi a pior. Eu lembro de uma situação que a gente chamou as famílias para retirar a cesta aqui e o menininho abriu o saco que a gente tinha colocado os alimentos e ele tirou um pacote de macarrão. E ele falava para a assistente social, é pra gente? A gente pode levar esse macarrão? Mãe, é nosso! Você vai fazer macarrão! E eu falava, gente, é só um pacote de macarrão, né? Que esse menino vibrou tanto porque ele tinha vontade de comer macarrão. Então, gente, é muito fácil para a gente que está em casa a gente se acomodar na situação que a gente vive e não olhar
não ter um olhar para fora da nossa caixinha. A gente olha para nossa caixinha. E a gente culpa o governo, a gente culpa o prefeito, o governador, o presidente, a gente culpa qualquer um, porque se a gente transfere essa responsabilidade para o outro, ela deixa de ser nossa. Só que não, a responsabilidade é nossa. Somos cidadãos e não podemos ter uma vida sem olhar para o próximo que está do outro lado, que está para fora do seu portão. Né? Porque se a gente não olha para esse próximo, sabe o que eu penso? Eu penso que se eu não cuidar da nossa comunidade, amanhã ou depois eu posso ser surpreendida por algum deles, um semáforo, no portão da minha casa a hora que eu chego. Então, é a nossa responsabilidade olhar para esse próximo, cuidar dele e tentar fazer a diferença na vida dele. Eu não diria que a pandemia trouxe alguma coisa boa, mas ela serviu para muitas pessoas abrirem os olhos, saírem das próprias bolhas e perceber que a qualquer momento a fome pode bater na sua porta, em qualquer região do Brasil, em qualquer momento a fome e a pobreza pode chegar até a gente. Em qualquer família, porque eu lembro que no começo a gente começou a ligar para as famílias para saber como que estava a situação delas, né? A gente sabe, a gente tem todo o levantamento socioeconômico das famílias. Então a gente sabe assim, a gente tem um grupo de famílias que, ok, a mãe trabalha, o pai trabalha, tem o irmão mais velho que trabalha, então assim, minimamente se mantém. E olha, foi uma coisa muito bacana, porque a família que a gente ligava para perguntar se estavam precisando, e se ela não tivesse, ela falava, olha, nesse momento eu não preciso de cesta básica, pode passar para outro. E a gente foi vendo, conforme os meses foram passando, que aquela família aqui, no primeiro mês, que falou, eu não preciso, daqui a pouco ela começou a fazer contato e falou, olha, eu estou precisando porque eu perdi o emprego, porque as pessoas foram perdendo emprego, né? E aqui a gente tem muitas famílias que trabalham na informalidade. Então é a faxineira, é o carrinho de cachorro-quente. Então foram perdendo o emprego. Então as famílias foram sendo também muito leais nesse sentido de falar, olha, hoje eu não preciso. Pode passar para outro. Daqui a pouco a gente via que aquela família começou a precisar. Então, quando você fala assim, a fome pode bater em qualquer porta, às vezes a gente tem a ilusão, porque a gente está na nossa casa, no nosso conforto, de que essa situação a gente nunca vai viver. Né? De que a gente sempre vai ter ali a nossa estrutura, a gente sempre vai ter a geladeira cheia, a despensa cheia, um certo valor no banco, que se faltar alguma coisa eu vou lá e compro. Mas a fome bate na porta de qualquer um. Seja na minha porta, na sua porta, e por isso é que é importante a gente se colocar no lugar do outro, né? Então, a pandemia trouxe muitas coisas tristes, muitas coisas difíceis, né? Deixou muitas marcas em muitas pessoas, mas ela trouxe essa outra conscientização, né? Ela despertou um espírito solidário. O brasileiro, ele é solidário, né? Quando acontece uma tragédia, todo mundo arregaça a manga, vai lá, né? Mas a pandemia trouxe esse olhar para quando não acontece uma tragédia como um tsunami, mas que acontece uma pandemia, que pessoas perdem o emprego e a gente precisa olhar para esse outro. Né? O Grupo Primavera acabou tendo que ampliar, né, seus serviços, meio que tiveram que se reinventar, né, durante esse período. Eu ia dizer exatamente isso, a gente teve que se reinventar, porque a entrega de alimentos, esse cuidado com a comunidade, a gente vivia muito dentro de uma caixinha de cuidar dos nossos, né? Ah, é criança do Primavera? É família do Primavera? E de repente, famílias que não eram do Primavera e até de outras regiões. E eu falava assim, aí quando tocava o telefone, olha, a pessoa é lá do Eulina, é lá do Imperador, tá pedindo uma cesta básica. Eu falava, gente, eu não vou negar uma cesta básica porque eu não moro aqui. Tá pedindo comida. Não está nem me pedindo dinheiro, está me pedindo comida. Então está pedindo comida, pode falar aqui, pode pedir para vir aqui que a gente vai entregar a cesta básica. Então a pandemia fez com que o Primavera ampliasse, saísse também da sua caixinha e olhasse para fora para ver o que mais a gente pode fazer. Não que a gente tenha essa condição de sair atendendo o município inteiro, não é isso. Mas naquele momento que foi difícil, a gente pôde atender. E eu vou falar para você uma coisa. Eu sou muito da opinião que aquilo que eu tenho, se eu posso dividir com você, eu divido. E com certeza eu vou receber mais. Então, recebíamos doações aqui. 1 tonelada de macarrão. Gente, veja se o padre precisa, veja se a organização tal precisa, se a organização tal precisa. E a gente saía, distribuía para todas as nossas famílias, para todo mundo que batia no nosso portão e distribuíamos para as outras instituições e a igreja. E aí eu falava, gente, vamos dividir.
No outro dia, eu recebi aqui uma vez 700 quilos de carne. Pacotes de... Eu falava, gente, eu nunca recebi tanta carne. Padre, empresta o freezer, a Assembleia de Deus empresta o freezer, funcionário empresta freezer, porque eu precisava colocar em freezer. E fomos entregando para as famílias, e fomos dividindo com as outras organizações, e fomos dividindo. Daqui a pouco, recebemos não sei quantos quilos de mortadela, presunto. Nem lembro se era mortadela, se era presunto. Mas sabe aquelas peças grandes? Todo mundo ia para a cozinha, a gente dividia aquela peça em 3, 4, falava, gente, tem muito, mas vamos dividir. Porque se eu der uma peça para a família nem vai saber o que fazer com tanto. Então, a gente divide, porque a gente distribui com as outras organizações, a gente guarda um tanto aqui para daqui a 15 dias, 20 dias, a gente poder ter mais para entregar dentro da validade do produto. Então, fomos muito abençoados com doações. E quando eu tinha aqui um critério com a assistente social, né? Olha, quando estiver diminuindo o número de cestas, me avisa. Para a gente fazer um movimento, porque eu não posso ficar sem cestas. Enquanto essa pandemia estiver assim, eu não posso ficar sem cestas. E quando ia diminuindo, a gente fazia contato com o parceiro mandava entregar 100 cestas, 200 cestas. Eu recebia ligação no meu telefone, olha, eu quero doar 300 cestas para vocês. Então, graças a Deus, compartilhamos tudo que nós recebíamos. O tempo todo isso foi compartilhado com famílias, com a comunidade, com outras organizações, com a igreja, e nunca nos faltou. Nunca nos faltou para atender as nossas famílias. Nunca nos faltou para atender as nossas crianças. Então isso também foi um grande aprendizado para todos nós aqui, colaboradores do Grupo Primavera, de que precisamos receber, mas aquilo que a gente recebe a gente pode dividir. E quanto mais a gente divide, quanto mais a gente olha para o próximo, então você que está nos assistindo, quanto mais você divide aquilo que você tem, mais bênçãos você recebe, mais você recebe para continuar dividindo, para continuar ajudando. E é toda a rede de voluntariado que acaba se ajudando, né? Porque o trabalho que é executado nessas entidades, como a Ruth falou, começa inúmeras vezes pelo voluntariado. Ao longo do tempo, às vezes, começa a conseguir algum tipo de aporte municipal, estadual, seja da forma que for. Mas é um trabalho que vem realmente do coração. A gente vê a emoção da Ruth no momento em que ela vê as crianças fazendo as atividades, as pessoas vindo pedir algum tipo de ajuda e essa ajuda voltando para elas. É porque elas querem fazer realmente isso, e quando a Ruth fala incisivamente aí na tela para vir ajudar, é porque eles precisam dessas mãos, eles precisam desses braços para continuar esse tipo de atividade que às vezes só funciona porque pessoas como a Ruth, como toda a equipe aqui do Grupo Primavera, estão ali doando o seu dia, o seu tempo, muitas vezes o dinheiro do próprio bolso, para poder manter tudo isso aqui, estruturas como essa em pé. E eu sempre falo assim, quando eu falo de recursos, de doação, de ajuda, não necessariamente é o financeiro. Mas precisamos do dinheiro sim, somos assalariados, precisamos, né, tem os custos de tudo isso. Mas, às vezes você é da área de economia, você que está nos assistindo, é da área de economia, e você fala, mas eu trabalho o dia inteiro, né, e o que eu ganho é para o sustento da minha família, o que eu posso fazer? Você pode vir aqui fazer uma roda de conversa com os nossos adolescentes, os jovens aprendizes. E você pode ensiná-los como gastar o dinheiro que ele ganha sendo jovem aprendiz numa empresa. Então, não é só o dinheiro, eu não preciso só que tire do bolso e dê. Mas você vem aqui e faz uma roda de conversa, os nossos jovens, as nossas crianças precisam de pessoas que se tornem referência para elas. Nós somos referências para as nossas crianças, mas aqui virou casa de mãe para elas, né? Então, sabe quando filho, a gente fala uma coisa e o filho parece que não escuta o que você está falando, aí o vizinho encontra esse filho na calçada e fala a mesma coisa que você falou, que você está falando há uma semana, e ele entra em casa e fala, mãe, ele falou tudo que eu precisava ouvir, e o que ele falou? E aí você vai escutando e você fala, mas eu estou falando isso há tanto tempo. Porque quando o outro fala, esse outro se torna referência para essa criança, para esse adolescente. Então precisamos de pessoas que disponham de 1 hora, de 2 horas, de uma tarde. Vem passar uma tarde aqui com a gente. Você vai descobrir como ela descobriu que aqui é um espaço maravilhoso, um espaço acolhedor, um espaço que te abraça. E você vem para cá com a ilusão de que você vai se doar e vai beneficiar alguém. E quando terminar o seu tempo aqui dentro, você vai descobrir o quanto você
foi beneficiado, o quanto o seu tempo aqui desenvolveu em você um outro olhar para as pessoas, o quanto te fez bem, o quanto te tornou mais gente, mais alguém, mais pessoa. Então venha para cá, faça uma roda de conversa, bata um papo com as nossas crianças, fale sobre sexualidade, fale sobre higienização, fale sobre economia, conte histórias. Venha para cá, passa um tempo com a gente e você vai descobrir que existe, não só aqui no Grupo Primavera, mas em todas as organizações, existe muito espaço para você se doar, para você fazer a diferença na vida do outro. Todo mundo tem um pouquinho de conhecimento que pode passar para essa Sim. criançada. Quem está ligando a TV Câmara Campinas agora, a gente está hoje aqui no Jardim São Marcos, conhecendo um pouco da história do Grupo Primavera, e a gente estava conversando aqui com a Ruth Maria, que é gestora executiva aqui do espaço, que já está há muitos anos aqui trabalhando com essas crianças, com esse local. Ruth deu inúmeros recados, se ainda quiser deixar um número, um telefone, alguma coisa, deixa esse momento aqui, porque nós ainda vamos conversar com outras pessoas da equipe e com pessoas também que participam das atividades aqui. Eu deixei apesar de vários recados aí que você já deu, se quiser mais um minutinho aí para você. Você que está nos ouvindo pode acessar o site do Grupo Primavera.org.br. Lá tem um link que você pode fazer contato, mandar o seu e-mail, deixar o seu telefone. Temos na rede social, o Grupo Primavera, no Instagram, no Facebook, que você também pode deixar ali o seu recadinho, falar que quer contribuir de alguma maneira com seu tempo, com seu abraço, com uma contribuição, seja o que for. Pode entrar na nossa rede social, deixar um recado que nós faremos o contato. Será um enorme prazer recebê-los aqui no nosso espaço, na nossa organização e poder ter você como parceiro, como voluntário nessa causa que é uma causa de todos nós, o olhar ao próximo. Ruth, obrigada pelo seu Obrigada tempo. a você. O Mãos continua, vocês vão ver imagens aqui do local e a gente ainda tem mais conversa pela frente. Muito obrigada. A nossa conversa continua aqui no Grupo Primavera, no nosso Mãos Solidárias, e a gente vai conversar agora com o Armando Sacoli, que é assistente social aqui do grupo. Armando, obrigada pelo seu tempo. Obrigado, nós agradecemos essa presença de vocês aqui no Grupo Primavera e conhecer um pouco da nossa história. Armando, vamos conversar um pouco aqui sobre o dia a dia das crianças aqui no espaço. Como, vamos dizer assim, é o cronograma delas, a rotina, como é que funcionam essas atividades aqui? O Grupo Primavera ele trabalha com o serviço de convivência e fortalecimento de vínculos, né, com crianças de 6 a 14, também temos outros programas, com crianças, os jovens, né, mas nós trabalhamos no contraturno escolar, né, então a criança que está na escola de manhã, para ela não ficar, para ela já sai e já vem para cá para o Grupo Primavera e vice-versa, né, quem estuda à tarde está aqui de manhã, quem estuda de manhã está aqui à tarde, né. As atividades, elas são elaboradas, né, com um programa junto com a coordenação pedagógica, né, onde a gente distribui as atividades com os educadores, né, os prestadores de serviço também. Então, as atividades são voltadas para assuntos do dia a dia. E a dona Ruth sempre fala para a gente, né, o Grupo Primavera não é uma escola, né, nós trabalhamos muito com atividades lúdicas, né. Então, o fato de ter aquela cadeira, às vezes, da gente ver as crianças sentadas certinhas, a gente fala, gente, vamos mudar isso daí, vamos tirar, vamos fazer uma roda, né, então até para trazer a criança para a gente, junto da gente, né, então são atividades aí bem lúdicas, bem gostosas, né, para as crianças e para os adolescentes aí. E essas crianças chegam como para vocês? Vocês têm algum tipo de busca ativa? É alguma parceria com o município? Vocês vão na escola atrás dessas crianças? Como é que funciona? Aí a gente fala que a gente, dentro da comunidade aqui, a gente tem a busca ativa, a gente tem indicações da educação, da escola, da saúde, né? Desde que a gente tem as vagas, né? A gente sabe que são muitas crianças, né? Então a gente faz todo
uma análise aí para ver se a gente consegue estar colocando a criança aqui, mas através de uma busca ativa, através de indicação das escolas, né, através da educação, do CRAS, que é parceiro nosso também, o Poder Público, né. Então a gente tem essas parcerias dentro do território, onde são encaminhados os casos para a gente conversa, geralmente chama os pais, né, para conhecer um pouco do como que é a família, né, quais os arranjos da família, né, e para ver se a gente consegue fazer esse encaixe das crianças no nosso serviço, né. Mas elas vêm diversas áreas aí, nos parceiros nossos na rede aí. E também já de boca, né, que as pessoas já conhecem o trabalho. Sim, o Primavera já ele tem bastante forte, é um nome forte dentro de Campinas, né, e principalmente dentro da região aqui dos Amarais, né. Então a gente tem essa busca com os pais, direto com o Primavera também, né. A gente tem toda uma orientação quando a gente recebe com eles, né. A gente faz até um pré-cadastro, um cadastro, né, das famílias, né, para a gente estar ficando com um contato aí, fazendo uma entrevista com eles, né, dependendo dos casos aí. E no momento vocês trabalham com fila de espera, vocês estão cheios, tem vaga, como é que está essa parte? Em algumas turmas sim, principalmente as turmas da tarde, né, a gente tem um efetivo grande, né, das crianças da tarde, né, que são as crianças mais jovens, né, que é o de 6, 8, 9, né, então dependendo da turma, a gente esse começo do ano a gente teve que abrir uma turma nova para poder encaixar, né? Então tinha uma turminha Crescer 1, a gente teve que ter o Crescer 1A, então Crescer 1B. Então assim, a gente teve que ajustar, né, uma turma para receber as crianças, né? A gente trabalha também dentro das possibilidades que a gente possa atender também, né? A gente sabe também que a gente tem que ofertar um serviço de qualidade, né, também que não comprometa o serviço, né? E você falou sobre o Crescer 1, Crescer 2, vocês têm essas diferenciações aí por idade, como é que funciona essa parte? Isso, cada turma tem um nome ali, né, então é Crescer 1, Crescer 2, né, da turma tem em outros programas também, Jovem Aprendiz, né, que aí já sai um pouquinho, né, mas Laços 1, Laços 2, Laços 3, né, Construindo Pontes, que é um outro projeto fora do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, né, o Jovem Aprendiz também, que é um programa voltado aí para a inserção dos jovens, dos adolescentes dentro do mercado de trabalho. Então, são programas que saem do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo, né, que nós trabalhamos. O Pacto, que é foi citado pela dona Ruth, que é a noite, né. Então, cada programa tem um nome aí, né, que a gente coloca um nome aí para a gente identificar as turmas. Né. Eu vi aqui, né, que vocês têm o projeto Aquarela, o Formando Laços e o projeto Pacto, e cada um tem a sua finalidade, seu foco. Cada um tem o seu foco, né, dentro, aí eles estão separados por idade também, né, mas cada um tem o seu foco, sim, né, cada um tem a atividade direcionada para aquilo que o projeto ou o programa pede, né, ou o serviço, né. Mas, assim. E falando um pouco assim sobre, vamos dizer assim, a abordagem de vocês têm essa questão do vínculo, da família e esse olhar para a criança mais especial, né, como é essa parte aí? A primeira tem todo um cuidado, né, quando já a gente faz a matrícula, né, a gente faz todo uma análise, né, da vida social. A gente fala que sim, que a vida social, a saúde, ela não é a patológica, né, não só a patológica, né, tem a saúde socioeconômica. A gente sabe os arranjos familiares, sabe as condições das famílias, né, então a gente faz na matrícula mesmo, a gente procura estar ali analisando, né, para saber e para lidar com situações que vão surgindo durante o serviço, né, nos programas, né. Então, a gente sabe que uma criança, que o pai trabalha, que a mãe está desempregada, a gente sabe que tem só a mãe como cuidadora, às vezes só a mãe, a gente sabe que tem só uma avó cuidadora, a gente sabe que não tem o pai. Então, assim, os arranjos são bem diferentes, né. A gente tem todo o cuidado de estar olhando essa criança, não com um foco amplo, né, até para entender. De repente eu vejo uma criança, a gente pede para todas virem com um calçado, né, por normas de segurança. A gente vê uma criança de chinelo, né, a gente fala, você está errada de vir com chinelo. Não, vamos sentar, vamos conversar. Às vezes a criança tem que falar, irmã, eu tenho só um, e tomou chuva, molhou, está sujo, eu pisei no lugar, está sujo, eu não queria vir com ele sujo. Então a gente tem todo esse cuidado, esse olhar além, um olhar bem amplo para entender que aquela família, ela é diferente da outra família, né? Então tem todo esse cuidado, sim. A gente esse cuidado que a gente tem de acolher vai além do educando. A gente olha muito a família,
que é um laço muito importante para a gente, né? A gente sempre nas reuniões aqui, a gente fala que a família, ela tem esse papel importante, quando a dona Ruth citou, né? Não só depende do Estado, né? Mas da sociedade em si, né? Nós aqui, um olhar para toda criança, né? Então a gente sabe que as famílias são diferentes, né? A gente sabe que famílias trabalham e que aquele salário mínimo que ela recebe, ela não consegue, com um aluguel, consome uma parte boa do orçamento familiar. A alimentação, então, aumentou muito. A gente sabe disso. E mesmo a família trabalhando, a gente vê as consequências. Fala, eu precisava de uma ajuda, né? Então a gente tem esse olhar cuidadoso também de ver como que é a família, como que é esse arranjo familiar, né? Como que são as condições financeiras da família, né? Então a gente tem todo esse cuidado e essa participação da família junto com o Grupo Primavera é muito importante. A equipe técnica está sempre junto. A gente tem os educadores também que estão ali na linha junto com eles, né? E a gente tem essa comunicação de educador junto com a equipe técnica. O educador vem pra gente e fala, olha, a criança, ela não tá legal hoje, eu via perceber ela quietinha. A gente faz uma abordagem toda cuidadosa, chama a criança para conversar, não conversa nas frentes de outra criança, que às vezes é alguma coisa que ela não quer expor. A gente tem o cuidado de chamar ela, de conversar, de acolher, de perguntar se está tudo bem. Até trazer essa criança, a confiança para a gente. E a gente tem muita essa confiança com as famílias e com os educandos, né? Mas é um trabalho de equipe muito forte, né? Que vem dando muito resultado para a gente, né? A gente tem muita preocupação de ter a família com a gente, né? Vocês fazem, tipo, atividade junto com a família também? Sim, a gente tem algumas atividades com as mães, né? A gente já está pensando numa atividade, trazer os pais. Até então a gente tinha as atividades com as mães, então a gente já está aí vendo uma atividade, chamar os pais também, né? Porque é importante os pais também estarem participando, né? Mas a gente tem as atividades que é de costura, de artesanato, a gente sempre tem as famílias aqui junto com a gente, né? É muito importante essa participação das famílias junto com o Grupo Primavera. Mas a gente tem as atividades sim, são atividades muito gostosas que eles participam muito, tá? As famílias participam e gostam de participar das atividades. Você falou sobre a equipe, né? Quais os profissionais que aqui o grupo conta? Assistente social, psicólogo, o que mais que Isso, tem? a equipe técnica, a gente tem a coordenação pedagógica, né? A gente tem os profissionais da assistência social, né? Que é o assistente social. Nós somos na formação de serviço social, mas nós somos assistentes sociais, né? A gente tem 2 assistentes sociais, uma como referência à turma da tarde, que é a Alessandra, que está de férias, né? E eu fico na turma da manhã. Até a dona Ruth fez o convite para eu estar participando aqui da equipe, porque a gente tinha até então, são poucos assistentes sociais homens no mercado, né? A gente tem poucos assistentes sociais. E ela falou, que tal um homem? Ela fez o convite e falou, aceitei na hora, né? De ter os meninos como uma referência de um pai, que muitos não têm o pai dentro de casa, né? Então, a dona Ruth fez o convite, eu aceitei muito, né? Mas a gente tem a psicóloga, a Viviane, né? A gente tem a coordenação pedagógica, assistentes sociais, depois toda a estrutura, os educadores, né? A gente tem os prestadores de serviço, né? Então, a gente tem a parte de RH, o pessoal da limpeza. A gente fala que é uma equipe toda, né? E quando uma equipe funciona, é em prol do serviço. A gente sabe que a gente conta com o pessoal da limpeza, com o pessoal da cozinha, com o pessoal da secretaria, pessoal do RH. É toda uma equipe, onde a gente tem um olhar exclusivo para os educandos e suas famílias, né? Então a gente pensa, sim, muito no serviço em prol dos educandos mesmo. A gente vê que realmente é uma galera preocupada em fazer um trabalho sério, fazer tudo dentro dos conformes, de garantir as melhores atividades, pensar nas crianças, na família, estender esse laço. O Armando contou aqui um pouco do dia a dia das crianças, das atividades, do olhar que eles têm aqui para quem participa, para toda a família. Armando, se tiver mais alguma informação que você queira falar sobre as atividades, sobre o dia a dia, eu deixo esse momentinho aqui para você. O Grupo Primavera, quando a Ana se frisou, né? A gente tem uma coparticipação junto com o órgão público, a prefeitura, né? Mas a gente também tem muitas iniciativas, de empresas, né, que investem com a gente também. E assim, igual ela falou, onde eu posso participar, né? A gente tem sempre, às vezes, uma roda de conversa, onde vai ter uma conversa ali com os pais, né? De ter um profissional, falou,
eu gostei da ideia, fazer uma roda de conversa com os pais, de ter uma pessoa que possa vir estar falando com a gente, agregando aí, somando com a gente, né? Então é importante também a participação da população também junto com a gente, né? De estar ajudando, né? A gente conta com profissionais, muitos assim, profissionais mesmo dentro do serviço, do serviço aqui com a gente, mas essa participação da sociedade também no prol do serviço é muito importante para a gente, né? E as famílias também, as famílias são participativas com a gente, né? Então é muito bom ter as famílias assim e contar também com a ajuda da sociedade para a gente também. Armando, obrigado por mais um pouquinho da história aqui do Grupo Primavera para a gente. Nós que agradecemos o convite, a presença de vocês aqui, é muito importante também a gente levar um pouco da nossa história. A gente poderia ficar mais tempo conversando, mas a gente sabe que o tempo é curto, mas assim, é muito importante a visita de vocês também para ampliar um pouco também do nosso trabalho, né? E com a audiência de vocês, a gente sabe que ela é grande, né? Com certeza ela vai atingir aí um número grande de pessoas vão estar assistindo aí a gente. Muito obrigado. Viu? Esse é o objetivo do Mãos Solidárias, atingir cada vez mais, impactar as pessoas com a história de locais que a gente visita. Vocês continuam com a gente, vão ver mais imagens do local, porque a nossa conversa ainda continua mais um pouquinho. Conversa continua agora com a Lucilene Souza, que é mãe do Jonathan, de 13 anos, que é um assistido aqui do Grupo Primavera. Lucilene, obrigada por tirar esse tempo para conversar com a gente. Você está aqui, veio especialmente para isso. Isso. Lucilene, me fala um pouco sobre o seu filho aqui na instituição. O que ele vem aqui para fazer, quais atividades que ele participa? Olha, ele já tem 5 anos que ele frequenta o Grupo Primavera, né? Eu adoro que ele vem para cá, ele também adora aqui muito. Aqui tem muitas atividades, ele tem até um problema de saúde também, que eles também cuidam bem do meu filho aqui, eu não tenho do que falar. Então, o Grupo Primavera pra gente, eles fazem parte da família da gente mesmo, né? Porque todos os problemas que tem, eles mesmo ligam, que nem eles têm acompanhamento, né? Eles ligam pra gente. Eles explicam, até algum problema com a criança, eles ligam para a mãe vir estar resolvendo o problema junto com a criança, individual, não é na frente dos outros. Então, é uma ONG muito bem aplicada aqui no São Marcos. Não, todas as ONGs são boas, mas não é porque meu filho está aqui, mas essa daqui é maravilhosa, eu não tenho do que reclamar, meu filho adora, eles tratam super bem meu filho. E sempre a gente também, que é pais, sempre tem cursos também que eles oferecem para as mães. Eu venho, eu participo de todos, viu? E adoro muito a Dona Ruth, todo quanto é problema que tem, ela resolve pra gente. É uma pessoa muito boa. E todos aqui, né, os educadores que faz parte do Primavera são um amor de pessoa, eu não tenho do que falar. Dá pra ver que você fala realmente com amor e com alegria. Com amor e local. carinho, eles fazem parte da minha família. Uhum. E como foi que você conheceu o trabalho aqui do Grupo Primavera? Então, o Grupo Primavera, eu tenho um filho de 21 anos. Ele participou aqui do pacto, né, que tem. E devido a isso, graças a ele, meu filho conseguiu um primeiro emprego aqui, primeiro aprendiz. Ele foi efetivado, né, pela empresa,
ficou 6 anos nessa empresa, saiu ano passado. Então, quer dizer que desde os 15, ele entrou nessa empresa a partir do Primavera, e hoje ele está em outra firma porque abriu outro caminho melhor. Mas foi através daqui, o caminho foi andado daqui. E eu espero que o outro também tenha a mesma sorte do outro, que vai ser encomendado. O Grupo Primavera fez diferença na vida do seu filho mais velho, agora... Vai ser do meu filho mais novo, com certeza. 5 anos aí já do Jonathan fazendo atividades aqui. Graças a Deus. E quero que continue. E você acha que, você diria que o Grupo Primavera, as atividades daqui, fizeram um diferencial na sua vida, da sua família? Fez sim, porque a gente vive num bairro, né, de periferia. Então tem gente boa e tem gente ruim, mas graças a Deus o que eles ensinam aqui é uma coisa muito boa. Tira as crianças da rua, tira as crianças de todas as coisas ruins, então só aprende e ensina para eles coisas boas, futuro, né? O futuro que eles querem, eles estão alcançando, porque muitas pessoas que participam do Primavera, hoje têm emprego, hoje já estão casados, né? Então tem que falar a verdade. Eu não tenho do que reclamar. Aqui é umas pessoas muito excelentes. E também tirar a criança do ócio, né? De ficar sem o que fazer em casa, o que ajuda você, que é a dona de casa, a ter tempo para fazer as suas coisas, né? Isso, porque o meu filho tem problema de saúde, então pelos médicos, a ONG é uma terapia para ele. Ele tem diabetes, né? Ele toma insulina. Aqui ele já sabe até o horário que ele precisa comer. É umas pessoas excelentes, eu não tenho do que reclamar. Meu filho vem pra cá, tá no céu. Você disse que é como uma terapia para ele, como uma terapia para você também. Também, porque onde aceita meu filho com as doenças que ele tem, isso pra mim é um privilégio. E só tenho a agradecer a elas em tudo. Lucilene, obrigada por dividir sua história. Obrigada. Essa energia maravilhosa que você tem. Eu espero que reflita em quem está assistindo aí também, para trazer seu filho, sua filha. Você tem essa confiança, porque sabe que é um local seguro. Um lugar muito de confiança. seguro, de confiança. De confiança. Obrigada, Lucilene, pelo seu relato. Obrigada. A gente também vai conversar com um assistido, uma pessoa que faz atividades aqui e já vocês vão conhecer quem é. Agora a gente vai conhecer a Maria Eduarda Alcântara, de 13 anos, essa moça linda aqui, que faz atividades aqui no Grupo Primavera. Maria Eduarda, obrigada por conversar com a gente. Foi um prazer. Maria Eduarda, primeiro conta pra gente um pouquinho da sua história aqui com o Grupo Primavera, como é que você conheceu as atividades daqui e o que você costuma fazer aqui. Bom, minha tia estudou aqui, né? Ela entrou desde o Coreia também, acho que 6 anos. Aí eu demorei 3 anos para ser aceita. Deixa eu ver. Aí eu entrei quando eu tinha 6 anos também, e repeti acho que uns 2 anos por causa da idade. Aí eu tô aqui há 7 anos. Quando eu entrei, eu olhava a aula de dança, eu entrava às vezes, de penetra. Aí quando eu comecei a fazer aula, acho que foi no Crescer 2, 1, aí eu comecei a fazer aula de dança, consegui fazer várias aulas, vários passos diferentes. Aí começou a fazer canto, consegui cantar bem, todo mundo me elogia, eu falo obrigado e tal. Aí o Primavera mudou completamente minha vida. Minha mãe me incentivou a mudar tudo. Fiz teatro, queria fazer teatro, mas mudei por causa da dança. Eu sinceramente amo Primavera, eu faço bastante coisa aqui. Já são quantos anos que você São participa? 7. 7 anos de história aqui com o grupo, já fez teatro, já fez música, já fez tudo. Praticamente. E agora nesse ano de 2022, o que você está fazendo de diferente? Ainda está investindo nas mesmas áreas? Tem atividades novas? Bom, se eu não fosse da dança, eu estaria fazendo bordado, etc. Mas agora eu tô focada em fazer dança e dança de contemporâneo hip hop. Antes eu tinha passado para ir no teatro das principais, só que eu saí por causa que eu preferi de coração a dança. Então eu penso que ano que vem, nos próximos anos, que eu tenho mais uns 2, 3 anos pela frente, aí eu penso em fazer o teatro. E também, você tem 13 anos agora, ainda tem mais alguns anos pela frente, também tem a parte que ajuda a introduzir no mercado de trabalho, né? Você também Sim. tem vontade de continuar aí para pegar também essa experiência, essa parte? Bom, eu penso fazer ou Jovem Aprendiz ou Python como todo mundo, mas meu objetivo é, ganhar dinheiro,
certo juntar aqui com a ajuda do Primavera, etc. E no máximo, tipo, até os 20 anos eu ir pra Inglaterra e tentar uma vida lá. Olha aí, tem a visão bem pra frente, a Maria Eduarda. Graças à minha mãe. O intercâmbio, alguma coisa Isso. nesse sentido. E já está tendo alguma coisa no sentido de estar aprendendo inglês, se desenvolvendo nessa parte? Sim, tipo, faz uns 2 anos que eu tô fazendo um aplicativo de inglês. Aí eu tô bem, até minha mãe fala, nossa, você fala muito bem. É porque ela me incentiva a falar alto, pra, tipo, praticar o idioma, o sotaque, etc. Você tem essa visão para frente já, né, de fazer um intercâmbio, uma coisa fora. Você diria que o Grupo Primavera teve incentivo nessa sua ideia, nessa sua coisa de crescer? Você diria que fez diferença? Fez, porque o Primavera sempre incentiva, né, a crescer mais. Aí, a minha professora de hip hop falou a origem do hip hop e etc. Aí eu pensei, nossa, por que eu não posso ir pra Europa, pros Estados Unidos, para outros países praticar a mesma coisa? Tipo, minha ideia é fazer, não precisa ser faculdade, mas eu posso fazer cursos, posso fazer faculdade mesmo de dança, de artes cênicas, etc. também. Maria Eduarda, valeu por contar a sua história aqui, obrigada. Obrigada a vocês. Assim como a Maria Eduarda, o Grupo Primavera muda a vida de muitas crianças, de muitos adolescentes, ela já com essa visão assim para frente, de querer ir longe, querer chegar cada vez mais longe, e é essa diferença que o Grupo Primavera faz na vida de todo mundo, na vida dessa comunidade, e eu espero que vocês tenham gostado de conhecer essa história daqui. Se você perdeu o começo, não tem problema, como eu sempre falo para vocês, vocês podem revisitar tudo lá no YouTube, os outros programas, outras mãos solidárias e todos os outros programas da grade da TV Câmara Campinas. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer mais essa história e eu espero vocês em mais um Mãos Solidárias na próxima edição. E continue aí com a gente na TV Câmara Campinas. Até a próxima!